Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos começar o próximo capítulo, que é o capítulo 8, e ele vai falar sobre os antigos sociedades africanas, tá? Então, a gente já estudou, por exemplo, as sociedades da América, as sociedades da Ásia, e agora a gente vai estudar sobre a África. Vocês sabem já do Egito, a gente já estudou, mas o Egito não é a única comunidade africana que se desenvolveu, que cresceu e não era a única estrutura possível, tá? Então eu vou mostrar para vocês algumas outras, tá bom? Possibilidades. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Lembrando que se tiverem dúvidas, coloca aí no chat. Não. Não por enquanto. Sociedades africanas, né, que a gente está estudando. Aí eu vou apresentar aqui para vocês o território da África. Vamos todo mundo comigo, falando bem alto. A África, com vocês, é um continente. 1, 2, 3. A África é um continente. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes as pessoas se confundem. A África não é um país. Apesar de existir a África do Sul, que é um país que fica nessa regiãozinha aqui, ó, da borda. Mas como um território, a África é um continente. Como nós vivemos na América, tá bom? Que é o nosso continente. Tudo bem? O continente africano é um continente enorme, tá? Muito, muito grande. E ele é dividido entre duas áreas, tá bom? A África do Norte, que é essa parte que tá aqui, ó, em laranjinha, e a África subsaariana. Qual que é maior, a África do Norte ou a África subsaariana? Deixa eu abrir o chat aqui. Conecta aí na tomada. Ok. Tá bom, tá bom. Assiste junto com ela. A subsaariana, com certeza. É bem Gente, as imagens estavam ótimas quando eu peguei da internet. Agora que eu tô expandindo, não tá ficando muito bom. Com o 8º ano foi a mesma coisa. Que tristeza. Vou tentar melhorar depois essas imagens, mas dá para ter uma ideia, né? A África do Norte, né? Quais são as regiões? Na África do Norte ficam os países denominados hoje, porque não era os países denominados naquela época, tá? Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Saara Ocidental, Egito e Sudão. Se você parar para pensar, são países considerados árabes, mas naquele período lá, antigamente, as primeiras civilizações ali, primeiras comunidades, não eram esses grupos, tá? A partir apenas do século 7 a 8 depois de Cristo é que os árabes vão ali expandir o islamismo, tá bom? Lembrando que o islamismo é uma religião monoteísta que acredita em Alá, é um Deus único. A gente vai estudar um pouco mais sobre eles no último capítulo desse ano, se não me engano, a criação, né, do povo islâmico. Mas para vocês entenderem, mais ou menos nesse século, eles estavam expandindo os seus ideais, expandindo as suas ideias pelo mundo, principalmente pela Ásia e pela África e um pouco pela Europa. Tá bom? Então eles vão liderar esses grupos aqui, fazendo também com que essas regiões, que hoje têm esses nomes, mas na época não era, fale também como a língua principal o árabe e a religião principal seja o islâmico, tá bom? Lembrando que não foi sempre assim. No início eram comunidades tradicionais, politeístas, né? E a África subsaariana são a maioria dos países. Olha quantos países hoje tem na África subsaariana. Tá demonstrando vários aí, né? Tem Níger, Sudão, Congo, Angola, Nigéria, Costa do Marfim, são várias. É a região, desculpa, mais populosa do continente, então é a que mais tem pessoas, tá? Grande diversidade étnica. Hoje
Tem locais como Moçambique. Ela tem mais de 10 comunidades diferentes, tá? Etnias diferentes. Com línguas diferentes, religiões diferentes, culturas diferentes. Até hoje existem culturas tradicionais, quanto a turma Maasai, tá? Que são uma etnia de pastores. Não sei se vocês já viram, eles são pastores de ovelhas nômades, então eles não são fixos, não fixam em um mesmo lugar, tá? Por muito tempo. E eles levam lá suas ovelhinhas de uma região para outra e usam uma espécie de uma tanga vermelha, tipo isso. Não sei se é uma tanga a palavra, tipo uma túnica assim, vermelha. E a região subsaariana, quais foram os problemas dela, tá? Primeiramente, as coisas que ela tem. Graças às florestas e à savana, a população tiveram dificuldade em fixar em um único local. Lembrando que a savana, por exemplo, tem muitos animais selvagens. Não só o leão, mas o hipopótamo. O hipopótamo é o maior causador até hoje de mortes por animais selvagens. Então, fora que o leão caçava, né, as pessoas, então era muito difícil de se manter no mesmo local. A savana também, locais de difícil acesso com água, então também não tem comida, então eles se deslocavam constantemente em busca de melhores condições. Além da doença do sono e a malária. Eu ia trazer imagens, acabei esquecendo de procurar, sobre a doença do sono, que dá uma espécie de uma paralisia. A malária parece, por falta de conhecimento melhor, é tipo a dengue, tá? Então é transmitido também por um mosquito, etc. Você tem febre, cria úlceras pelo corpo. Eu tenho uma amiga que foi para a África ser missionária e teve malária. Ela nunca vai poder doar sangue porque a malária fica como se fosse um vírus dentro de você. Mesmo que você não tenha demonstrado sintomas, ainda assim pode ficar lá. E não é ideal que as pessoas transmitam isso porque morte por malária ainda é muito comum, tá? Ainda assim, essas sociedades, né, floresceram diversas culturas na região, tá? As principais, né, principais territórios. Opa! Nós temos os países da Nigéria, República Dominicana do Congo, Camarões, Costa do Marfim e África do Sul, que é essa região aqui de baixo, como eu falei para vocês. Lembrando que no início da história, né, não tinham essas denominações. Na verdade, elas são quase todas feitas por europeus. Tá? Se você observar bem, por exemplo, olha essa parte aqui. Parece que tem uma régua, né, que eles cortaram. É que a Europa dividiu o continente africano. Eita. A Europa dividiu o continente africano uns séculos depois disso aqui que eu tô contando para vocês. E para quem que dominaria cada região do continente africano. Então, eles nem tinham ido lá, eles não consideraram, por exemplo, não consideraram quesitos étnicos, não consideraram a língua, não consideraram cultura, nem se os povos eram amigos ou rivais, eles apenas separaram. Não olharam também se tinha uma fronteira de água ou não naquela região, tá? Eles só meio que dividiram mesmo as terras. E aí, com tudo isso, nós temos o Saara. Gente, o Saara é o maior deserto quente do mundo. Por que você falou deserto quente, professora? Caso vocês não saibam, existe deserto frio também. Fica a dica aí para vocês pesquisarem deserto frio, tá? Só para conhecimento mesmo. E aí, é ele basicamente que divide as duas regiões, tá bom? É o Saara que vai dividir essa região aqui, tá? Ele tem aproximadamente 8 milhões de quilômetros quadrados. Olha o tamanho dele. Com isso, vários povos nômades se desenvolveram ali na região, ainda mais na região do Saara, já que fica quase que impossível as pessoas morarem ali por muito tempo, fixarem por muito tempo, porque é uma região de mudanças drásticas de temperatura. De dia, por exemplo, às vezes, não é sempre, tá? Eu já pesquisei algumas coisas que falam que isso nem é muito verdade, mas de dia 50 graus e à noite 2, -5. Então tem locais que são do mesmo jeito que de dia é muito quente, de noite é frio, muito frio. Então era um pouco difícil de fixar, né, na mesma região. Até o século XIX, os tuaregues e os
Azenegues. Era um grupo, essas aqui são comunidades nômades, tá? Os tuaregs ainda existem. Esse aqui eu não consegui achar nada sobre. Que garantiam contato entre as duas regiões. Então, se tem um deserto aqui no meio, como que as populações se comunicam de uma região para outra? São essas comunidades nômades que vão levar a questão comercial de uma região para outra, tá? Que vão trazer, não só pelo comércio, mas a cultura entre as duas áreas do continente africano. Então, por meio do comércio, transportavam suas mercadorias em camelos, levavam um intercâmbio cultural, difundindo informações, hábitos e costumes em suas viagens. Então, eles iam levando. Meu professor do mestrado mostrou uma técnica de sopro, uma música lá que os tuaregs faziam. Gente, faz 2 anos que eu tô atrás desse vídeo para mostrar pro povo, que é um vídeo fantástico. A música tuareg é muito bonita, tá? Só que eu não acho, não sei onde foi que ele achou, porque eu não acho. E aí, na página 52, vocês podem ver que existem as comunidades, né? Como que elas se dividiam? Era sempre em reino? Não. Era sempre em aldeia? Não. Cada comunidade ela se dividia de acordo com as necessidades, com a realidade ali do povo, tá? E da região. Então existiam diversas formas de organização social. Os grupos poderiam ser nômades, como eu falei, né? Essa mudança constante em camelos, construíram tendas para viver. Eles já tinham boas rotas comerciais ali nessa região, assim como rotas de oásis, que são aquelas regiões que têm água, e por isso naquele entorno ali vai nascer plantas também, apesar de estar no deserto. Então eles já conheciam bem a região para poder andar de uma região para outra, tá? Existiam comunidades de caçadores-coletores, a gente já estudou sobre eles nas primeiras aulas de história, que são aquelas comunidades nativas, né, primitivas, em que não tem ainda a ideia de plantio, né? Eles ainda não dominaram a agricultura, então eles caçam e coletam ali o que eles encontram enquanto vão caminhando. Existiam confederações de reinos, que a gente vai falar um pouco mais também, ou não. Confederações de reinos, então, vão ser vários reinos que criam um único, não necessariamente um único império, porque vocês vão ver no que vem quando a gente for estudar, por exemplo, os Yorubás. Se não me engano, são eles. Eles não tinham. Não era o Yorubá. Os Bantus. Eles não tinham um único rei que dominava, mas eles eram reinos, tá? E o que unia eles? A cultura. Eles tinham a mesma cultura, os mesmos deuses, tá? Mas isso aí a gente estuda no que vem, tá bom? Só para vocês saberem que existia essa possibilidade. Então, eles eram reinos que eram unidos pela cultura e não por um único líder, tá? Quase sempre guiados pelo mais velho da comunidade. Normalmente homens, mas existiram comunidades que foram dominadas por mulheres também, tá? Que foram guiadas por mulheres. Eu tentei trazer para vocês algumas fotos da região mesmo, tá? Para vocês conhecerem um pouco mais. Se eu não me engano, esses aqui são grupos nômades. E aí, na página 52, vai discorrer um pouco mais sobre algumas comunidades, né? Algumas formas de organização social. Primeiramente, nós temos as aldeias. A aldeia era mais comum, tá? Reunia várias ou diferentes famílias ali na região. Vocês podem ver, por exemplo, nessa aldeia aqui, existem uma espécie de casas, né? Ou, aqui no Brasil a gente chamaria de oca, mas não necessariamente precisa ter esse mesmo nome. Então, algumas casas, e eles vivem aqui nessa comunidade, tá? É uma aldeia isso daqui. Cada família conta com um chefe. Então, por exemplo, se essa casa aqui é do chefe, da família do Gabriel, a família do Gabriel tem que escolher um chefe, tá? Quem que é a pessoa mais velha ou quem que vai liderar aquela família. Essa outra aqui vai ser do Arthur, tá? E o Arthur, a família dele, vai escolher quem que vai liderar a família, quem que é a pessoa normalmente mais velha, né? Essa daqui é a família da Jamile. Então, assim vai, tá bom? Existia um chefe de cada aldeia, responsável pelo bem-estar da aldeia toda. Então, além do chefe de cada família, existia um chefe da aldeia, tá? Que estava um pouco acima, né? Não muito, mas um pouco acima dos chefes das famílias, tudo bem? E existiam também nessas aldeias conselhos, em que eles definiriam, por exemplo,
se entra ou não em guerra, se planta ou não determinado produto. Então, eles definiam ali as questões importantes da aldeia, que era tanto pelo líder da aldeia, como eu falei que existia, quanto pelos líderes das famílias. Então, era o conselho, né? Que tinha ali para apoiar eram esses líderes das famílias, tudo bem? E assim cada família estava bem representada, né? E seus direitos garantidos. Alguém ficou com alguma dúvida até aqui? Se tá com dúvida, bate palminha. Se entendeu, faz ok. Pode escrever no chat também. Quero saber se vocês estão participando da aula. Coloca aí o nome no chat para ver se vocês estão aí mesmo. Outra questão é outro sistema, né? É a confederação de aldeias. E quando uma aldeia só era pouco e eles precisavam de várias aldeias para se apoiar, para se fortalecer. E aí dava-se o nome de Confederação de Aldeias. Várias aldeias podiam estar articuladas entre si, ligadas de alguma forma, tá? Precisava ser por meio religioso? Não necessariamente. Normalmente existia um chefe que liderava todas essas aldeias, ou os chefes das aldeias definiam um conselho que seria liderado. Olha, vamos fazer assim então. Se a aldeia da Ana Sofia, a Ana Sofia, por exemplo, a pessoa mais velha da aldeia dela e ela é a líder, tá? Da aldeia toda. O Eros é o líder de outra aldeia e o Eric é o líder de outra aldeia. E aí eles fazem um acordo um com o outro, tá? Para que assim, por exemplo, digamos que a Ana Sofia, ela produza plantação, tá? Ela tem uma boa região ali que planta, eles sabem plantar com várias técnicas, então sempre dá bastante produto. Em compensação, o Eric é um bom pastor de ovelhas, então ele tem lá as ovelhinhas e o Eros, acho que era ele que era o terceiro, né, que eu falei, ele ia... É o Eros? Não lembro quem que era o outro. Ele ia, então, na região dele tinha muito, deixa eu pensar, ouro, sal, esses produtos que também são importantes. Então, eles iam fazer um acordo, ajudando um ao outro para que todos tivessem um pouco, né, da produção que eles tinham, tá bom? Chefes de diferentes aldeias formavam um conselho para saber o que deveria ser benéfico para todas as aldeias, encarregados de decidir as questões que afetavam todas elas, de alimento, né? Muitas vezes eles casavam entre si, casavam, né, pessoas de diferentes aldeias para poder fortalecer essa relação que eles tinham, tá? E assim a aldeia prosperar, porque se um tem mais minério de ferro e sal, né, que é uma coisa importante, e o outro tem carne, e o outro tem comida de agricultura, então todos eles se beneficiam, já que eles podem trocar esses produtos e todo mundo tem um pouco, tá bom? Um reino. O reino é mais fácil, né? É um tipo de sociedade maior e mais complexa. Lembrando que a ideia complexa, essa palavra, ela significa que tem muitos detalhes, que é difícil, que cada um tem o seu, então tem vários modos de fazer, tá? Tipo de sociedade maior. Conjunto maior de aldeias, então, por exemplo, se na confederação de aldeias precisava ter até 5, por aí, mais do que isso, digamos, já seria um reino, tá? Tinha uma capital, então eles tinham que definir um local que seria o centro de todo esse reino, tá bom? Tinha um rei que iria liderar todas essas comunidades e essas aldeias. Na capital conviviam diferentes grupos, tanto o rei quanto pessoas de diferentes comunidades, diferentes aldeias, para que assim eles pudessem trocar, né, meios culturais, trabalhar nessa região, porque tinha outros produtos para desenvolver lá. Concentração de poder e riqueza na capital. Então, tudo que era oferenda, tudo que era distribuição para as aldeias ia para a capital e depois era distribuído, tá? E oferta de alimentos e serviços ao rei. Então, as pessoas iam até lá adorar o rei, servir ao rei, né? Desenvolver atividades que eles achavam que era algo pertinente, tá bom? Para se fazer perante o rei. Alguém tem alguma dúvida até aqui?
Até agora, quem colocou o nome no chat? Bruna, Arthur, Jamile, Eric, Amanda. Tem mais gente aí que não colocou o nome no chat. E aí nós temos também a cidade-estado. Diferentemente das outras, vocês já estudaram bastante cidade-estado, né? Essas regiões que são independentes, autônomas, que têm seu próprio governo, sua alimentação, tudo ali, né? Focado. Cidade cercada por paliçadas, que era uma espécie de tipo uma madeira que vai cercar para proteger, né? Era um centro, já tem o seu próprio centro comercial, reunindo artesãos, ferreiros, tecelões. Então já tinham ali uma estrutura comercial e de uma espécie de um artesanato, né? Produtos que eles conseguiam desenvolver ali dentro sem ter que depender de outras comunidades. Poder centralizado em torno do chefe, tá? Que liderava a cidade-estado, auxiliares para o governo, então eles tinham outras pessoas que ajudavam, tá bom? A parte de dentro eram essas pessoas que viviam, e ao redor da cidade, na parte de fora, viviam os agricultores, pastores, esses que abasteciam tanto os moradores da cidade-estado, quanto os nômades que passavam por ali, tá bom? Gabriel Garcia, Davi, Teran e Eros. Gente, aí a gente volta a estudar Cartago. A gente já estudou sobre ela como uma cidade fenícia. Lembra que a gente estudou que os fenícios saem da região deles, certo? E vão ali no mar Mediterrâneo até chegar nessa região que eles fundaram como uma feitoria de Cartago. De início, sem um exército bem formado, né? Eles tinham um exército mercenário. Só que depois, conforme o tempo vai passando, eles vão se desenvolver um exército bem poderoso, tá? Eles cercaram, então, por muralhas de pedra bem grossa, para que as pessoas tivessem dificuldade de entrar. Tinha uma população aproximadamente de 400 mil pessoas nessa cidade, então era uma cidade bem grande, tá? Influentes na África e na Península Ibérica, ou seja, ali perto da Europa, tá? Ou na Europa. E liderados por uma realeza hereditária. Então, o rei morria, o seu filho tomava o poder logo depois, tá? Eu tentei trazer algumas imagens de Cartago. Então, as imagens que vocês estiverem vendo, como essa aqui, é do que sobrou hoje de Cartago, tá? Que as pessoas podem ir lá ver. E a questão do rei, como é que isso funcionava? Então, ele tinha, né, um controle político, tá? Ele era chefe militar, também nem todos são, mas esse era. Com a aristocracia crescente, então esse pequeno grupo de pessoas ali da elite vão querer aumentar o seu poder e funda uma corte, então, né, para ajudar o rei, para estar ali próximo ao rei, tá bom? Os poderes do rei foram enfraquecendo, porque essa aristocracia, ela é composta por 100 pessoas. Imagina o tanto de gente. Então, controlavam mais do que o rei, tá bom? Vão controlar, então, cada vez mais os órgãos do governo. E nós temos aqui mais um pouco, né, de Cartago. O poder, então, vai passar a ser dividido com outro dirigente, ou seja, só o conselho não vai dar conta, e aí eles criam a ideia dos sufetes, que são uma espécie de um governador que é eleito periodicamente. Então, tem eleição pelas pessoas mesmo, tá? Não é, por exemplo, ele nasceu um, ele vai morrer um. Até que no século V aumenta, né? Cresce sua potência a ser uma das maiores comunidades comerciais e culturais do mundo no século V, tá? Comercializavam então metais como ouro, prata, bronze, estanho e produtos agrícolas. Esses produtos aqui, por exemplo, de metais, né, não só os preciosos, mas os outros, vão servir para poder fazer armaduras, para poder fazer panela, para poder fazer diversos tipos de utensílios. Desculpa, diversos tipos de utensílios, as espadas, né, que eles vão utilizar. Então é um local legal para poder se comprar quase todo tipo de produto do mundo conhecido, né? Na questão comercial, pós o fim da Fenícia, Cartago é que ficou com a maior parte das rotas comerciais. Ela não foi a única, tá? Existiu outras comunidades que vão ficar com outras partes, mas ela foi a que mais ficou com rotas comerciais, até porque era descendente, né, dos fenícios.
E outro fator é porque tinha uma posição privilegiada, já que ela ficava na África e muito próximo da Europa. E também tinha uma boa ligação com a Ásia. Então, vai facilitar ali, né, toda a relação deles. Só para vocês saberem, eu tô na página 55, tá? Do livro de vocês. Contendo terras férteis, produzindo grãos, tá, gente? Eu vou arrumar isso aqui. Grãos, azeite e uva. Então, essas terras férteis, apesar de estar na África, tá, vão facilitar com que aumente a produção. Então, as pessoas vão querer ter boas relações, tá bom, com eles. Porque não só aqueles produtos que a gente falou aqui, né, vão ser bons, porque eles encontram bastante lá, como são trazidos de outras regiões, como eles também produziam algum tipo de alimento, né. Abastecia os moradores e criavam mercadorias valiosas para serem negociadas em diferentes partes do Mediterrâneo. Muitas dessas aqui tinham dificuldade de nascer em todas as regiões, tá? E aí eles tinham a transação comercial, uma coisa chamada comércio mudo. Ele está mais explicado na página 58, tá? Eu até tenho o livro que ele cita aqui como aquele que vai falar sobre isso. Cadê? No Heródoto. É que os livros são grandes do Heródoto, então eu acabei não procurando. Mas abasteciam, então... O que é esse comércio mudo? Aparentemente, era assim. A pessoa que ia comprar um produto, e ele, o comerciante, né? Os dois embarcados nos seus navios, deixava-se ali a mercadoria na terra, né? E a pessoa voltava pro barco. Aí vinha alguém que queria comprar, deixava lá a quantidade de ouro, moeda, enfim, o que ele fosse pagar pelo produto, não tocava, só olhava, achava que esse aqui vale esses produtos aqui. Então, ele voltava para o navio. Se o comerciante achou que isso era justo, né, uma boa quantia, ele ia lá, pegava o dinheiro e voltava para o navio dele. Se não, ele deixava ali, porque o cara sabia que ele estava querendo um pouco mais. Então, ele iria, voltava lá, colocava um pouco mais até. Tá vendo por que é mudo? Eles nem chegavam a se encontrar, tá bom? Eles ficavam nessa ida e volta, mas isso, apesar de ser um pouco estranho para o nosso conceito, permitiu com que eles continuassem, e as pessoas não dizem, né? Que a maioria do povo não roubava eles, não. Era bem justo, então deixado lá tanto o produto quanto o dinheiro ninguém pegava até a transição tá certa. Todo mundo pagando justo, tá? Local de intercâmbio cultural também, uma das principais, né, foi Cartago, por causa desses locais que ela teve acesso no mundo todo, tá? Pelo menos no mundo conhecido, né? Europa, África e Ásia. E a cunhagem de moedas, né? Que eles vão desenvolver isso pegando de outros povos e vão facilitar com que seu governo também tenha. Entrada e saída da cidade por meio de um porto artificial. Olha ele aqui. Lembrando que é artificial, então não é natural. Eles construíram isso aqui, certo? Com uma torre, que eles poderiam olhar, né? Observar ali, ó, quem entrava e saía. O porto era dividido em duas partes. Essa primeira, que vocês estão vendo, e essa segunda, tá bom? A parte externa ficavam ancorados os navios mercantes. Olha aqui, ó, essa parte aqui é de mercadoria. Não se descobriu ainda quantos navios que cabiam aqui dentro, tá bom? Diferentemente da parte interna, em formato de círculo, que ficavam os navios de guerra. Cabiam aproximadamente 220 embarcações de guerra aqui nessa região, tá? Então, de novo, era muito difícil, né, chegar realmente até a cidade. Olha o tanto de coisa que eles tinham que passar. Uma das maiores frotas de navios de guerra no Mediterrâneo foi de Cartago, tá bom? Eles tinham embarcações a remo, né, assim como os fenícios, eles eram descendentes fenícios, com esporões na parte dianteira, que é uma espécie de elevação, porque quando eles batiam em outro barco, o barco acabava amassando, né, o outro barco, afundando, rasgando a madeira ali da área, tá? Detinham um exército permanente, então eles tinham sim um exército, né, que era ali do Estado mesmo, apesar deles contratarem muitas vezes outros grupos também. Lembra que eu falei que no início era só mercenário? Agora eles já têm, né, o exército próprio, mas eles também contratam mercenários.
Muitas vezes, em guerra, eles contratavam pessoas de outras regiões, tanto de povos dominados quanto não, para poder facilitar ali o número de pessoas que iriam lutar do lado deles. Eu já falei para vocês, né? Eles tinham os elefantes, né, que ajudavam na guerra, e eles tinham uma projeção bem expansionista, né? Esperando que cada vez mais eles conquistassem outras regiões ali próximas à África, tá? As regiões subjugadas ou inferiores, né, consideradas inferiores, que eles acabavam dominando, eles tentavam fazer acordos para que assim a população não se rebelasse contra eles. Então eles tentavam fazer algum tipo de acordo para que lutasse por eles, por exemplo, quando precisasse, tá? E como que Cartago caiu, já que ela ficou tanto tempo como uma das principais cidades do mundo, tá? No século III, desculpa, antes de Cristo, começou a sofrer concorrências de outra grande nação, que foi Roma. A gente vai voltar sobre isso quando estiver estudando Roma, mas eu só vou dar uma pincelada para vocês conhecerem um pouco mais. Roma disputou com Cartago a supremacia do comércio mediterrâneo. Então, ele queria, né, a possibilidade de ir para todos os cantos aqui no Mediterrâneo, sem se preocupar com Cartago, como um rival de economia, por exemplo. A rivalidade entre eles cresceu até se transformar em uma guerra, e aí são chamadas as guerras púnicas. São 3 guerras púnicas, tá bom? 3 batalhas, na verdade, que vão desenvolver as guerras púnicas, e acaba que a vitória é de Roma. Cartago é completamente destruída, torna-se uma província de Roma, tá? Então Roma vai liderar aquela região, seus moradores são levados para Roma como escravos. E eles vão destruir tudo que tem ali, tá? Poucas coisas sobraram. Gente, alguém tem alguma dúvida sobre isso? Coloca aí no chat, por favor. Se alguém não colocou o nome na chamada, coloca. Todo mundo entendeu tudo? Que bom. Então, craque, então. Muito obrigada, pessoal. Se ninguém tem dúvida, é isso por hoje. Espero que vocês estejam fazendo bem feito as atividades, viu? Até mais. Alguém não colocou o nome no chat? Você também.